Nesta manhã eu quero partilhar com os irmãos acerca de alguma coisa que, pronto, depois de preparar a mensagem, tudo, eu pensei que título daria a esta mensagem e eu dei-lhe três títulos. O primeiro é A Bela e a Fera. O segundo, parafraseando Walt Disney, é A Bela e o Monstro. Vocês estão cá? E o terceiro título, porque cabe aqui também, é A Generosidade e a Avareza. O título que eu mais gosto é A Bela e o Monstro, não é? Porque entra mais facilmente assim pelo ouvido, fica connosco. E nesta manhã eu gostava de partilhar convosco um pouco acerca de uma história que envolve algumas pessoas. Esta história começa com a apresentação. Esta história envolve, de facto, 4 pessoas, não é? 4 pessoas. Mas nós vamos encontrando as pessoas numa caminhada progressiva em que vamos refletindo. Ela começa com 2 pessoas, particularmente. Uma é a Bela e a outra é o monstro ou a fera. Uma é um herói, representa a beleza, e a outra um vilão que representa a avareza. Serão a fera e o vilão. A fera ou o vilão, a fera aqui, eu vou largar o papel, não é? A fera era um homem de quem a Bíblia fala em 1 de Samuel, aliás, todos a Bíblia fala em 1 de Samuel, capítulo 25, é um bom capítulo para os irmãos lerem em casa calmamente, não é? E a Bíblia começa por falar de um homem que era muito rico. E nós sabemos que ele era muito rico, primeiro porque a Bíblia diz que ele era muito rico. A segunda razão pela qual sabemos que ele era rico é que a Bíblia começa primeiro por falar da sua riqueza e só depois é que fala do seu nome. Ou seja, a riqueza dele vem à frente do seu nome. Se calhar também porque o nome dele não era assim um nome tão bonito, não é? Este homem chamava-se Nabal. E, ouçam, Nabal não tem nada a ver com Nabo. Nada. É parecido, mas não tem nada a ver com Nabo. Porque Nabal é um pouco pior do que Nabo. Nabal no hebraico, Nabal significa tolo. Tolo. Mas tolo, não aquele tolo que a gente às vezes, parece um tolo. Não é isso, não é? Aqui, tolo, é mesmo o termo mais pejorativo que a Bíblia usa. Ele é tolo no sentido de néscio, de louco mesmo. É a postura, é a forma como a Bíblia fala de Nabal. Um homem tolo, um homem louco. O seu nome caracterizava a sua personalidade, porque os irmãos sabem, o meu nome é António, não é? Mas na rua ninguém sabe que eu sou um António, não é? Porque António não significa nada, que eu saiba. Eu chamo-me António porque o meu pai se chamava António também, não é? Penso eu, não é? Penso eu, porque tenho outros irmãos e mais nenhum deles se chama António, não é? Mas penso que talvez por isso, não é? Agora, na nossa prática, os nomes são dados aleatoriamente, mas na cultura hebraica e na cultura daquele tempo, os nomes procuravam dar nomes atribuindo algum tipo de significado. E, na realidade, o nome de Nabal encaixa-se perfeitamente na personalidade de Nabal, porque ele é mesmo um Nabal. Ele é mesmo um tolo, um louco. A Bíblia diz assim, em 1 Samuel 25:3 diz: ele chamava-se Nabal, era descendente de Caleb e a sua mulher chamava-se Abigail. Esqueçam a Abigail, que a gente falará dela lá mais à frente. Cá está a Bela, não é? A Bela era a Abigail e o monstro era o Nabal. A mulher era inteligente e bonita. 2 virtudes maravilhosas, não é? Os homens estão cá ou não? Onde é que estão os homens? As mulheres inteligentes e bonitas, não é? É assim, não é? Oh, Ruben, ainda bem que te manifestaste, não é? Eu também concordo contigo, não é? Ele chamava-se Nabal, era descendente de Caleb, e a sua mulher chamava-se Abigail. A mulher era inteligente e bonita, mas o homem era bruto e maldoso. É a Bíblia quem diz. Portanto, cá está a característica deste Nabal, o monstro bruto e maldoso. Nabal
Nabal era mau, infiel, avarento, desonesto, rude e cruel. Em hebraico, Nabal significa literalmente tolo, o que se encaixa bem neste personagem. Irmãos, o Nabal é uma pessoa que, além de carecer de etiqueta e boas maneiras, é também um desastre moral, espiritual e social. Este homem era um desastre em todas estas dimensões. Nabal era dono de terra no Carmelo. Ele era um homem poderoso, riquíssimo, mas que não se importava com ninguém além de si mesmo. Este era o drama de Nabal. Muito rico, mas que olhava só para si. Ou seja, ele só pensava nas suas preocupações. Era como se nada mais houvesse. Eu, quando estava a preparar, lembrei-me de uma rábula de um cómico brasileiro, Jô Soares. E ele tinha uma rábula muito antiga, já há muitos anos, eu era jovem, e a rábula dele era... Ele dizia, desta terra que eu amo, deste povo que eu piso, que é que eu sou, que é que eu sou, que é que eu sou? E o povo gritava, sois rei. Alguém se lembra desta rábula? Alguém se lembra? Alguns, poucos, mas lembram-se, não é? Desta terra que eu amo. Olha, Nabal era isto. Nabal amava a terra, mas não amava as pessoas. Nabal amava a terra e ele espezinhava as pessoas. Fazia pouco das pessoas, troçava das pessoas. O que demonstra como ele era um mau caráter. E ser chamado tolo na Bíblia, irmãos, ser chamado tolo na Bíblia é uma coisa preocupante, é uma coisa séria e complicada. Tolo é o termo mais desdenhoso da palavra de Deus. Tolo é a pessoa que não tem noção, ouçam, tolo é a pessoa que não tem noção da obra que o Senhor está fazendo no mundo, não porque seja ignorante e esteja à procura, nem porque esteja perdido procurando ajuda, mas porque os tolos alegam saber tudo, ter tudo calculado e acham que têm experiência em tudo e não sentem necessidade de contribuir ou ajudar com nada. É o que nós encontramos aqui no Nabal. Nabal, tudo o que ele tinha era dele. É meu, é meu, é meu, e não dou mais nada a ninguém. Não é? Esta semana, fomos buscar uns colchões, eu e o pastor Álvaro, e mais quem? E o Beto cá, já não me lembrava que tinha sido o Beto, colchões para a Guiné, íamos a brincar com os nomes, e estávamos a falar de um irmão que vem aqui à igreja, que é o João Pataca, e eu só me lembrava do João. E o Álvaro disse, João Pataca, e eu lembrei-me, Pataca a mim, Pataca a ti, Pataca a mim, e lembrei-me daquela história, como nós fazíamos antigamente, Pataca a mim e a mim Pataca, Pataca a ti, Pataca a mim e a mim Pataca. Vocês já perceberam, não é? Ou seja, era sempre dois para nós e um para o outro. Isto não é uma tolice, chama-se isto uma estultícia, que é uma coisa diferente, não é? E Nabal era mais do género, Pataca a mim, 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 e mais nada, não é? E, irmãos, isto é alguma coisa negativa, que nós precisamos de cuidar o nosso coração, porque é muito fácil nós vivermos focados em nós mesmos e não olharmos para os outros. E nós já vamos ver um pouco mais à frente acerca disto. Nabal era este tipo de pessoa, era este tolo que alegava saber tudo, ter tudo calculado, que achava que tinha experiência em tudo e não sentia necessidade de contribuir com nada. Ouçam, a palavra tolo é tão má, que a Bíblia diz assim, diz o tolo no seu coração. Não há Deus. O nesh, o tolo, é a mesma palavra. O nesh ou o tolo é a mesma palavra. Todas as suas atitudes, as atitudes do tolo, são corruptas e abomináveis. Não há tolo que faça o bem. Vocês estão cá? Estão a ouvir? Então, irmãos, pessoas tolas são as que pensam ser independentes e autossuficientes, acreditando que podem fazer o que desejam sem consequências. Tipo Sansão. Vocês lembram-se? Há um tempo atrás eu falei aqui de Sansão. Lembram-se que eu expliquei o processo de queda de Sansão? Sansão também pensava que podia violar os mandamentos de Deus. Vocês lembram-se? Sansão era nazireu de Deus. Havia princípios que ele precisava de guardar para ser bem-sucedido e ele não guardava. E foi um descalabro completo.
A vida de Sansão foi uma desgraça. Uma desgraça. A única virtude da vida de Sansão foi na sua morte. Vocês estão cá? Sansão, quando Sansão conta entre a galeria dos heróis da fé, não foi por causa da sua vida, foi por causa da sua morte, irmãos. Porque na sua morte ele redimiu-se. Mas, irmãos, que nós aprendamos a viver de forma a que a nossa vida seja lembrada pela nossa vida. E para que na nossa morte, quando falarem, digam, era uma pessoa importante, era uma pessoa especial, foi uma pessoa que marcou. Os irmãos entendem? Isso é importante. É a nossa vida que deve deixar referência e não a nossa morte. Sansão foi uma desgraça. Porquê? Porque ele achava que podia fazer as coisas à sua maneira, não respeitando o princípio divino e queria ser bem-sucedido. Isso não é possível, irmãos. Se queremos ser bem-sucedidos, temos que fazer as coisas da maneira que Deus nos manda fazer. Alguém está cá? Isaías 32 descreve um Nabal como uma pessoa que se recusa a ajudar outras em necessidade, a contribuir para o todo, importando-se somente consigo, parecendo incapaz de se preocupar com qualquer coisa que esteja fora da sua órbita. Isaías 32, versículos 6 a 8, diz assim: Porque o insensato, o tolo, novamente aqui, é a mesma palavra, profere tolices. O tolo profere tolices. E o seu coração pratica a iniquidade, agindo impiedosamente e alardeando disparates contra Deus. Ouça o que diz. Deixando o faminto sem alimento e privando o sedento de matar a sua sede. As artimanhas do homem de caráter maligno são todas perversas. Imagina tramas cruéis para destruir com mentiras o pobre e indefeso, mesmo quando a súplica deste é justo. E depois diz, quanto ao homem nobre, nobres são todos os seus desígnios. Graças aos seus feitos nobres, permanece íntegro e firme. Amém? Eu gosto desta última parte. Mas eu preciso de vigiar o meu coração para não cair na primeira parte. Porque a última parte diz, quanto ao homem nobre. Nobres são todos os seus desígnios. Amém? Graças aos seus feitos nobres, permanece íntegro e firme. Jesus contou a história do rico insensato. Os irmãos conhecem bem a história. Está em Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. O homem era rico, o rico insensato era um homem rico, um homem cujos celeiros estavam repletos ao ponto de transbordar com mais do que o suficiente para si mesmo e muito para repartir. Porém, porque existe sempre um porém, sem consultar Deus ou se importar com ninguém mais, ele decidiu que mais era melhor. Irmãos, este é um drama que nós temos que lidar. A insatisfação com o que temos. Achamos que precisamos sempre ter mais. Temos sempre a olhar para aquilo que os outros têm e estamos sempre insatisfeitos com o que temos. E a nossa insatisfação com o que temos priva-nos de ser generosos. E rouba-nos a bênção de Deus. Porque foi o caso deste homem. Este homem, irmãos, ele tinha os seus celeiros cheios. E o que é que ele disse? Diante de tanto, ele podia ter dito assim, tenho os celeiros cheios, já abarrotado. Eu vou pegar no que tenho e vou repartir com os outros. Eu tenho tanto, afinal de contas, vou repartir, mas não. O que ele disse, vou mandar construir mais celeiros. Sabem qual é o princípio aqui? Eu. Irmãos, isto não é cristão. Porque o princípio do cristianismo não é eu, é nós. É nós. Amém? Nós. E o exemplo disso está em 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo fala do corpo. Amém? O corpo. Irmãos, imaginem que nos livros da quarta classe do meu tempo, agora já não sei como é, agora já nem é a quarta classe, agora é quarto ano, não é? Já está mais sofisticado, não é? Mas na quarta classe havia uma parábola inspirada neste texto, que havia um diálogo dos órgãos do corpo a falarem uns com os outros, a recusarem-se de fazer coisas, não é? Mas, irmãos, no corpo, os órgãos não trabalham só para si, trabalham para o todo. Ok? Olha, o coração trabalha para manter o corpo vivo. Amém? Ativo. Mas as veias servem para levar o sangue ao coração. Os pulmões servem para oxigenar
o sangue, porque se o sangue não for oxigenado, o trabalho do coração também não funciona. Vocês irmãos estão a entender? No corpo tudo está ligado. Nós temos a mania de dizer, isto é mais importante do que aquilo. Não é nada, irmãos, tudo é importante. E nós não temos que relativizar as coisas. E o princípio da nossa vida espiritual também assenta nisto. O todo é mais importante do que a parte. Amém? Vocês estão cá? Eu sei que os irmãos não gostam, não é? Não gostam, mas olha, irmãos, isto foi o que veio ao meu coração e é o que eu vou dar, não é? Este homem, ele podia ter repartido, podia ter abençoado, podia ter cuidado, podia ter sido generoso. Mas ele disse, mais é melhor. E não é verdade, irmãos. O melhor da nossa vida não é o mais, é o abençoado. Eu estava a ler uma história de um homem que tinha a filha em casa e, a dada altura, alguém bateu à porta. Era um menino, um mendigo. E pediu qualquer coisa. E o pai disse à menina, olha, vai lá buscar uma das tuas bonecas, dos teus brinquedos, e dá ao menino. Já não me lembro se era um menino, se era uma menina. E a filha foi e trouxe o boneco mais velho que lá tinha. Já descartado. E quando vinha para a porta, o pai disse, não é esse que vais dar. Escolhe o melhor que lá tens. E ela fez a birra dela, vai dar o melhor. E ela voltou atrás e foi. E quando veio, deu o melhor e viu o sorriso da cara da outra criança. A criança foi despedida. E quando voltou, quando se virou, aquela menina disse, pai, quando é que eu posso dar o outro melhor que tenho? Ela aprendeu que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A generosidade, irmãos, a generosidade sempre alegra o nosso coração. Quantos aqui gostam de fazer bem? Levantem lá o braço. Bem, se for que quantos é que gostam de fazer mal, ninguém se pronunciava, não é? Este homem que construiu os celeiros e tudo, ele pensou que ele iria viver 3 ou 4 vidas, mas ele morreu. E os irmãos sabem, eu já fiz muitos funerais. Já fiz mais funerais do que aqueles que gostava de ter feito. Mas faz parte da minha vida, não é? Já fiz muitos, já fui a outros, já vi outros, não é? E eu ainda estou à espera de ver um funeral aonde atrás do séquito que segue o funeral vá uma caminhonete de mudanças. Vocês estão cá? Em que as coisas do morto o acompanham. Não é? Vocês estão cá. Vocês já viram alguma caminhonete de mudanças no funeral, acompanhar o funeral? Só se for o dono da agência das mudanças, não é? E são os empregados que não têm transporte, não é? Irmãos, o que nós temos só serve enquanto aqui estamos. E serve para nós vivermos a nossa vida e cuidarmos uns dos outros. Amém? Abençoarmos a vida dos outros. O problema deste homem foi o problema dos tolos. Tudo o que eles têm, trabalham, acaba desmoronando. Este homem morreu e o Senhor Jesus, a palavra mesmo diz, Deus disse, esta noite pediram a tua alma e o que tens, para quem será? No caso em estudo, este homem não apenas tinha o nome de Nabal, voltamos para o Nabal, mas de facto ele era também um Nabal. Ainda assim, irmãos, a Bíblia dá-nos uma informação extraordinária acerca deste tolo, deste Nabal. Ele teve a sorte de cair num arranjo de casamento incrivelmente feliz, porque Nabal, a fera, casou melhor do que merecia. Vocês estão cá? Alguém já disse assim, coitadinha, ela merecia melhor. Vocês já ouviram esta expressão? Ele merecia melhor. Olha, Nabal teve mais do que aquilo que merecia. Foi um casamento arranjado, era a cultura daquele tempo. E ele casou com esta mulher maravilhosa chamada Abigail. A esposa de Nabal, Abigail, é a bela da história. Abigail era o oposto do seu marido. Era esperta, inteligente, bonita e generosa. Não só chamava a atenção pelo seu exterior, pela sua beleza, como o seu interior era também atraente. Ela era perceptiva, perspicaz e sábia. Irmãos, Abigail, ela age e fala nesta história como se fosse a apresentação do próprio Deus. Ela representa Deus
nesta história? Sabedoria e beleza. Vocês estão cá? As suas ações e palavras acabam sendo a salvação de Deus para o futuro rei de Israel, que é a terceira personagem da história. Foram as suas palavras sábias, as suas atitudes, a sua generosidade que seguraram Davi de cometer uma das suas maiores atrocidades na sua história. E queria acompanhá-lo para sempre. Mas esta mulher foi usada por Deus para impedir Davi de cometer algumas destas coisas. Uma das coisas que Davi aprendeu durante os seus anos de deserto foi o valor da comunidade e da partilha. Digam lá comigo assim, valor da comunidade e da partilha. Irmãos, a história de Davi é uma história interessante. Nós normalmente só falamos do Davi, rei, e sempre estamos a pensar no Salmo 23. Mas, irmãos, deixem-me partilhar um pouco assim a história de Davi mais desconhecida. Davi fugiu de Saul, os irmãos sabem. Davi foi ungido futuro rei de Israel. Saul teve inveja dele, pensou que ele queria suplantá-lo e começou a persegui-lo para o matar. E na sua fuga, Davi na sua fuga a Saul, começou a atrair um grupo de pessoas ao seu redor. Davi fugiu e pessoas, sabendo que Davi andava fugido, começaram-se a juntar a ele. Ou seja, o grupo das pessoas que se começaram a juntar a ele subiu para 400 homens, mais as esposas e as suas crianças. E deixem-me dizer que Davi era um fugitivo, as pessoas que se juntam a ele não eram necessariamente as pessoas mais virtuosas da corte. Eram as pessoas piores da corte. Em 1 Samuel 22:2, apresenta-nos o perfil sociológico do bando de Davi. Diz assim, o perfil sociológico deles. Davi fugiu e refugiou-se na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e familiares souberam onde ele estava, foram ao seu encontro para se unir a ele. Não só eles, não só os seus irmãos e familiares, ouçam agora, mas todos os que estavam em situação difícil. Os endividados e amargurados. Davi tornou-se o líder deles, eram cerca de 400 homens. Os endividados e os amargurados. As pessoas que estavam mal, elas não estavam bem. Pessoas perturbadas, pessoas incomodadas com tudo o que estava a acontecer. Podíamos realçar algumas palavras que eu estive a buscar noutras traduções. Em aperto, endividados, desgostosos. Todos desajustados que não conseguiam viver na sociedade regular. Rejeitados, perdedores, marginais, etc. Irmãos, não exatamente o tipo de pessoas ao redor de quem queremos construir alguma coisa. E no caso de Davi, um futuro império. Não é? Davi sabia que ele, mais tarde ou mais cedo, segundo a promessa de Deus, iria ser rei de Israel. Era suposto que nós começássemos a pensar, bem, Davi deveria começar a juntar ali os nobres todos à sua volta. Mas não. As pessoas que se juntaram ao lado de Davi eram, deixem-me pôr entre comas, ralé. Eram os indesejados. O que acontece, irmãos, é que sob a liderança de Davi, estes 400 homens tornaram-se um bando de guerrilheiros organizados, vagando pelo deserto de Parã. E uma das coisas que eles faziam no deserto de Parã era proteger os pastores das incursões predatórias das tribos selvagens do deserto. Ou seja, os pastores saíam para o campo e normalmente eles eram atacados pelas tribos predatórias que viviam no deserto. E Davi, o futuro rei de Israel, com o seu bando, eles assumem-se numa espécie de clube de vigilância para proteger os mais fracos. E entre os mais fracos que eles protegem estavam os pastores de Nabal. Noutras palavras, irmãos, Davi e os seus homens estavam a trabalhar num tipo de operação Robin dos Bosques. Vocês conhecem a operação Robin dos Bosques? Robin dos Bosques roubava aos ricos para dar aos pobres. Neste caso, roubava ao rei para dar ao povo, não é? Não sei se era assim, mas é assim que a história se conta, não é? Aqui, no caso, Davi não roubava, mas impedia que fossem roubados. Impedia que, porque os trabalhadores, se fossem roubados, tinham que dar contas disso ao seu senhor, não é? Então, Davi estava a cuidar disto. Além de perigosos e naturais de viver no deserto, este bando, havia também os bandidos e proscritos que viviam no deserto, pilhando e saqueando viajantes indefesos. Uma das histórias mais famosas de Jesus é sobre um viajante no deserto que é roubado, espancado,
e então resgatado por um samaritano. Vocês conhecem a história. Esse é o tipo de trabalho que Davi e os seus homens faziam. De alguma forma podemos dizer que Davi e o seu bando foram os primeiros bons samaritanos. Estão cá? Vocês ainda não adormeceram, para não? Espero que não durmam, está bem? Entre os muitos que foram poupados de cair nas mãos dos salteadores estavam os pastores de Nabal. O que acontece, irmãos, é que chegou a época da tosquia. Chegou a época da tosquia e Davi, naturalmente, ele pensa, bem, e porque também era um costume naquele tempo, eu tenho protegido os pastores de Nabal, eu e os meus homens. Se não fôssemos nós, provavelmente Nabal não teria tantas ovelhas como tem, não teria tantos bens como tem porque lhe teriam sido pilhados. E ele, olhando para o seu grupo de homens também necessitados, ele pega em 10 homens e manda-os ir ter com Nabal e dizer a Nabal que esperam que Nabal lhes ofereça algumas ovelhas, alguns cereais, algumas coisas para o mantimento deles. É isto que ele espera, não é? E é normal que ele faça isso. Para a maioria das pessoas, esta época da tosquia das ovelhas era uma época de generosidade, de boa vontade, um momento de compartilhar as suas bênçãos com os outros. Era o tempo da bênção, da generosidade. Era um costume parecido com a nossa prática de dar gorjetas quando vamos aí a qualquer lado, e alguns ainda dão. A maioria das pessoas hoje já não dá gorjetas, porque acham que o salário dos empregados de mesa que é muito bom, mas não é. Ficam a saber que os empregados de mesa ganham normalmente o salário mínimo nacional. Não é? E às vezes com famílias alargadas, dar uma gorjetazinha de 50 cêntimos, 1 euro. Deixem-me dar um segredo para vocês. Se vocês vão regularmente ao mesmo restaurante, deixem sempre uma boa gorjeta. Porque quando ele estiver cheio, o empregado vai-vos arranjar uma mesa. Ok? Eu sei do que estou a falar, está bem? Há um restaurante onde eu costumo ir com alguma regularidade e que normalmente está sempre cheio. Sempre cheio. Chegam a fazer fila na rua. E, no entanto, eu chego lá, passo aquela gente toda, chego lá dentro. Oh, sou fulano tal, que eu já sei quem é. E ele diz, oh, sou o doutor, está ali a sua mesa. O doutor é um preciosismo dele, não é? Porque parece mal um doutor passar à frente daquela... Não ser doutor e passar à frente de toda a gente, não é? Eu aprendi isso com outro amigo meu, não é? Disse, se vens aqui com regularidade, faz assim. E é o que eu faço, não é? Então, irmãos, o dono do rebanho... Quando as ovelhas fossem tosquiadas, o dono do rebanho era normal pagar uma porção do seu lucro àqueles que tinham protegido as suas ovelhas. 1 Samuel 25,7 diz, os teus pastores, portanto, as pessoas que foram, disseram, os teus pastores estiveram connosco, nada lhe fizemos de mal, pelo contrário, não deixámos que nada lhes faltasse em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Davi envia estes homens, com estes pedidos de roupa, comida para o seu exército, o que parece um pedido perfeitamente razoável a fazer diante de tudo o que Davi tinha feito por ele, por Nabal. Deixem-me abrir aqui um parênteses, irmãos. Não é o objetivo da minha mensagem, não é mesmo, mas vou abrir aqui um parênteses. Na igreja, irmãos, na igreja, quando nós passamos o tempo, falamos de ofertas e dízimos, e eu sei que há pessoas que não são mesmo dizimistas, porque não é possível uma igreja com tanta gente viver com as dificuldades económicas que esta igreja vive. Isso quer dizer que há gente na igreja que não está preocupada com o todo. Não é? Não está preocupada com o todo. Nem reconhece a bênção que tem de receber a palavra de Deus, de terem a oportunidade de estar num tempo de adoração e de louvor como aquele que nós prestamos aqui, e edificando vidas. Irmãos, contribuir não é uma obrigação, é um privilégio. Contribuir não é uma obrigação, é um privilégio. E deixem-me dizer mais. Quem não é abençoador, a sua vida não prospera. Ela vive numa rendilha da qual não se liberta. Porque a nossa vitória está em sermos obedientes. E fecho o parênteses. Não está aqui, mas fecho porque eu quero continuar aqui sim. Irmãos, parecia um pedido razoável este que Davi estava a fazer diante de tudo o que Davi tinha feito por ele. Na visão de Davi, Nabal teria muito menos ovelhas para tosquiar se ele e os seus homens não tivessem feito o serviço que fizeram. Depois de Nabal ouvir o pedido de Davi, agiu como se nunca tivesse ouvido falar de Davi. Capítulo 25, versículos 10 e 11, e eu não tenho aqui, mas vou ler.
Vê se consigo. Diz assim: respondeu Nabal aos moços de Davi. Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há que hoje fogem de seus senhores. Ele chamou-lhe escravo, fugitivo do seu senhor. Ele não era, ele era ungido de Deus para ser o próximo rei de Israel. E depois ele diz: tomaria eu o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus pesquiadores e o daria a homens que não sei de onde vêm? Ele desprezou Davi. Mais do que isso, ele humilhou Davi. A ingratidão tem este efeito, tem este tipo de atitude. Loucamente, irmãos, loucamente, Nabal o tolo não apenas negou o alimento, como também o insultou e o envergonhou no processo. Humilhou e tratou-o como alguém sem importância. Ele era o futuro rei de Israel. Nabal devia ter pensado nisso. Devia ter pensado. Mas sabem, seria como se nós fizéssemos bem a alguém que estava em profunda necessidade. Desinteressadamente, a pessoa simplesmente está em necessidade, vamos ajudá-la, não é? E amanhã aquela pessoa está muito bem e de repente nós estamos numa necessidade e fôssemos bater à porta dessa pessoa e ela nos virasse as costas. Chama-se isto ingratidão. Ingratidão. Foi a atitude de Nabal. Os irmãos sabem, uma coisa é ser ingrato. Uma coisa é ser ingrato. Quantas vezes nós o somos, inconscientemente, quando deixamos de cumprir com os nossos compromissos e responsabilidades para com a Igreja. Outra coisa é ser ridicularizado no processo. Sabe o que é que aconteceu? Quando os moços vieram a Davi e contaram a Davi o que tinha acontecido, Davi ficou bravo. Bravo. Davi disse o quê? Nabal teve essa atitude. Preparem-se, homens de guerra, e nós vamos descer a Nabal. Vamos cortar a cabeça a Nabal, vamos cortar a cabeça à família de Nabal, vamos matar toda a gente. Davi estava bravo. Ouçam, os irmãos leiam o texto. Eu não vou ler, mas os irmãos leiam. Davi ficou possesso. Eu fiz assim, tá bom? Possesso. Nós de vez em quando também ficamos possessos, não é? Não ficamos possessos de demónios. Porque é que a gente quando pensa que fica... Vocês nunca ficaram bravos? Oi, quem é que aqui já ficou bravo? Levante lá o braço. Quem é que aqui já teve vontade de bater em toda a gente? Levante lá o braço. É porque a gente pensa que somos todos santinhos. E é essa coisa do ser politicamente correto. Ouça o que eu vos vou dizer. Eu acho que é preciso nós sermos diplomatas e tudo, mas o ser politicamente correto é uma forma sublimada de hipocrisia. Então, hoje esqueçam que eu não vou ser politicamente correto. Do ponto de vista de Davi, só havia uma maneira de lidar com a pessoa cabeça dura e ingrata como Nabal. Ele falou aos seus homens: peguem vossas espadas, vamos fazer uma visitinha a Nabal. A coisa ficou feia. A ingratidão e a infidelidade não passam incólume diante de Deus. Mas deixem-me dizer o seguinte: estamos a ver alguma coisa em que normalmente não consideramos Davi um homem segundo o coração de Deus. Não consideramos que Davi podia ser perigoso e deveria ser temido. Porque a gente sempre pensa que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E achamos que um homem segundo o coração de Deus é um banana. Mas não é. Um homem segundo o coração de Deus é alguém que de vez em quando tem que se afirmar no seu caráter, nas suas convicções e tem que cortar a direito. Foi o caso de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ficou bravo. Eu gosto disto. E ainda bem que eu tenho uma igreja de gente que de vez em quando fica brava. Não fui eu que disse. Eu perguntei e vocês pronunciaram-se. Vocês sabem, um bravo sozinho é uma coisa, mas muitos bravos juntos. Foi o caso de Davi. 400 bravos. E o chefe deles não se deu ao trabalho de os acalmar. Deu-se ao trabalho de os agitar. Isto é estranho, não é? A gente espera sempre que o líder seja o modelo em tudo. E Davi foi o modelo, vamos dar porrada neles. Não foi o modelo que nós estávamos à espera. Os irmãos sabem, Davi liderava um grupo de homens fortes e com a mesma facilidade com que protegiam, também podiam matar.
Irmãos, a verdade é que nós também somos assim. Existe dentro de todos nós esta ambivalência que pode demonstrar ternura, paciência, amor e generosidade para com o adversário numa ocasião e pode atacar com violência um amigo na próxima. E a linha normalmente é atravessada quando sofremos um ataque à nossa autoimagem ou temos o nosso ego magoado. Deixem-me dar um exemplo também daqui. Deixem-me lá deixar para aqui assim. Onde é que Davi vivia? Na caverna de Adulão. Se os irmãos lerem um pouco lá atrás, os irmãos vão ler que o rei Saul, que andava a perseguir Davi, de repente deu-lhe a volta à barriga, aos intestinos, e precisou de ir fazer aquilo que todos nós fazemos, não é? Quando precisamos, quando nos dá a volta aos intestinos, não é? E diz que Saul foi aonde? À caverna. Foi à caverna. E os homens de Davi disseram-lhe: Davi, está aqui a tua oportunidade. Vai lá agora e mata-o. Afinal, o rei estava lá sozinho e Davi estava dentro da caverna com a sua tropa toda. Com aqueles bandidos todos. Bandidos entre comas, não é? E eles disseram: Davi, é a tua oportunidade. Vai lá agora e vais ser rei. E Davi disse: não, vocês não sabem de quem são, não é? E aqui está o Davi segundo o coração dele. E diz que Davi foi, pé ante pé, calmamente. E eu posso imaginar lá o coitado do Saul. Porque naquele tempo ainda se fazia de cócaras. Vocês estão cá? É verdade. Estas coisas sofisticadas que nós temos hoje já vêm do tempo da realeza, não é? É muito depois, não é? E o Davi foi lá, com a espada, e cortou um bocado da capa do rei e recolheu-se novamente. Entretanto, o rei fez o que tinha a fazer, saiu, e quando estava a descer em encosta, Davi vem ter com ele e grita-lhe: ó rei Saul, tu pensas que eu te quero matar? A tua vida esteve nas minhas mãos, olha aqui um pedaço da tua capa. Se eu te quisesse matar, eu tinha tido. E diz que o rei Saul que chorou e que disse: ó Davi, perdoa. Aquilo, o Saul era assim. Era para o lado que dava o vento, não é? Ficou muito sensibilizado, não é? O que é que eu estou a dizer, irmãos? Estou a dizer que um bocadinho antes, Saul mostra um coração, Davi mostra um coração generoso, preocupado, cuidadoso. Um homem que aplaca a ira dos seus homens. Passado um bocado, 1 ou 2 dias depois, encontramos Davi a dizer aos homens: vamos matar aquele condenado. Ambivalência. Porquê? Porque quando alguém mexe com a nossa autoimagem, nós ficamos bravos. Afinal, irmãos, eu sou maravilhoso. E quando alguém diz mal de mim, está sujeito. Não é nada, irmãos. Não sou eu, somos todos assim. Nós não gostamos que mexam connosco. E foi o que aconteceu aqui. Nabal humilhou Davi. Nabal humilhou Davi. Davi disse: não. Eu vou resolver o mal pela raiz. Eu vou curar aquele homem do sarampo, definitivamente. Nunca mais vai ter sarampo ele. E arranca com as suas tropas e aí vem ele. Felizmente para Davi, Nabal tinha 2 pessoas especiais. Tinha um servo que era atento e tinha uma mulher que era maravilhosa, que era bonita por dentro e por fora, sábia. Beleza e sabedoria são características divinas, irmãos. Não é só uma, são as 2 juntas, beleza e sabedoria. O que é que aconteceu, irmãos? O servo sabia do que Davi era capaz, porque ele soube que Davi vinha, e também que não conseguia trazer Nabal à razão, porque tolos não ouvem conselhos. Tolos são aqueles que ouvem as exortações, uma após vez, e continuam a fazer as coisas da sua maneira. E a vida deles não anda para a frente, não muda. Porque é uma tolice. As pessoas pensam: se eu dou, fico com menos. É mentira. Quando eu dou, fico com mais. Porque eu movo-me em fé. Eu movo-me em fé. E em fé a palavra do Senhor diz: dai e ser-vos-á dado em tudo, em tudo. Eu dou amor e recebo amor. Amém. Eu dou simpatia e recebo simpatia.
Eu abençoo e sou abençoado. Amém. Amém. É um princípio divino, irmãos. Em tudo. Então, este criado, este servo, não foi ter com Nabal porque ele já sabia. Nabal é Nabal. Nabal é tolo, não adianta. Por mais que a gente fale com ele, ele sabe tudo, tem a última palavra, tem todo... E não vou. Foi ter com a Abigail. E disse a Abigail, falou com ela. Contando-lhe como Nabal tinha sido obtuso, porque ela não sabia aquilo que tinha acontecido. E sempre descontando tudo nos servos de Davi. Também disse que Davi estava bravo, furioso, a caminho para empatar o jogo. E aprendemos 3 lições importantes em resposta, com a resposta de Abigail. O tempo foge, mas eu ainda tenho algum tempo, não é? Algumas coisas importantes que aprendemos. A primeira coisa importante que aprendemos é o poder da providência restritiva de Deus. Abigail ouviu o que aconteceu, imediatamente se colocou em ação. Em poucos minutos ela organizou uma refeição completa, um jantar completo para 600 homens, para os homens e para as mulheres, etc. Um bom conselho, isto é um bom conselho para as mulheres, se querem melhorar o humor do homem, preparem-lhe um bom jantar, pode ser uma ajuda. Então foi atrás, em seu jumento, pegou nos seus servos, pôs tudo em cima lá dos animais e disse, vão à frente que eu vou atrás. E eles foram ao encontro das tropas de Davi. E Abigail ia atrás. Vocês sabem, depois de tudo aquilo que Nabal, o marido de Abigail, tinha feito, o facto de Abigail ir ao encontro de Davi era um risco grave para ela. Davi vinha a deitar fogo pelas orelhas. Ele vinha a bufar. Ele vinha mesmo com vontade, não é? Agora vocês vejam. Quando Abigail alcançou o bando furioso de Davi, ela salta do jumento e cai de joelhos diante de Davi. E cumpre-se aqui o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a resposta branda desviou o furor. Ela sabia... Amém, mas é tão difícil, não é? Ela sabia o que estava a fazer. Abigail, sabia o que estava a fazer. A primeira coisa que ela fez, ouçam, os irmãos leiam lá em casa, a primeira coisa que ela fez foi assumir a culpa por toda a situação. Ela justificou Nabal e assumiu a culpa. Ela tomou o erro de Nabal sobre si mesma e pediu perdão a Davi. Ela disse, Davi, isto é uma paráfrase minha, tá bom? Ela disse, Davi, desculpa-me por tudo o que aconteceu hoje. Nabal é um idiota. Ela só disse isso porque ele não estava presente. Mas não te rebaixes ao nível dele. Basta um idiota nesta história. Davi, se fizeres aquilo que estás a pensar, és tão idiota como ele. Porquê? Porque lembram-se da história do rei Saúl? Lembram-se ou não lembram? Acabei de contar. E ela está a dizer, Davi, se tu agires como Nabal age, és um idiota como ele. E basta um idiota nesta história toda. Não te esqueças de que tu estás nas mãos de Deus, Davi. Lembra-te de como Deus estava ao teu lado quando lutaste contra Golias. Lembra-te de quantas maneiras Deus te protegeu de Saúl. Davi, tu estás fazendo a obra de Deus e Ele está lutando as tuas batalhas por ti. Mas no momento que tu tentas tomar o problema nas tuas próprias mãos, deixa de ser a batalha de Deus e torna-se a tua. Enquanto tu estiveres fazendo as coisas do modo de Deus, Ele guardará a tua vida. Ele abençoar-te. Irmãos, esta é a nossa vitória. Fazer as coisas do modo de Deus. Enquanto fizermos as coisas do modo de Deus, enquanto agirmos do modo de Deus, Deus cuidará de nós. Amém? Deus proteger-nos-á. Deus proverá para nós. Estas palavras, irmãos, foram como um bálsamo de cura para o espírito revoltado e orgulhoso de Davi. Ele estava a um passo de manchar o seu futuro reinado com uma mancha que talvez nunca superasse. Mas Abigail interveio. Mais precisamente, Deus interveio por intermédio de Abigail. Observe o que ela disse a Davi. O Senhor te impediu de derramares sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos. Versículo 26. A providência, irmãos, a providência é a mão invisível de Deus que se move nas nossas vidas para guiar o nosso caminho e, quando necessário, parar a nossa jornada para prevenir estragos que possamos cometer. Às vezes pensamos, irmãos, que os bloqueios que nos acontecem acabam... Às vezes, o que pensamos serem bloqueios no nosso caminho acabam sendo estações da misericórdia ou da providência restritiva de Deus. Às vezes, aquilo que pensamos que é uma derrota é Deus a trabalhar porque a nossa vitória não é por ali. Não é por ali o nosso caminho. Às vezes, o que pensamos serem obstáculos aos nossos planos acabam sendo redes de proteção da bondade. Graças a Deus por sua providência restritiva que nos protege a nós mesmos.
Irmãos, com frequência respondemos à nossa paixão momentânea e à nossa gratificação instantânea. Raramente, podes-te calar. Ok. Sim. Uma falta de respeito por mim, não é? Que há dias eu disse, eu gosto de desobedecer, mas eu ao telemóvel, não façam cá confusões. Hein? Eu desobedeço ao telemóvel porque vou continuar, mas pelo menos ajuda-me, não é? Estava eu a dizer, raramente vemos consequências, com frequência respondemos à nossa paixão momentânea e à nossa gratificação instantânea, e ouçam, porque raramente vemos consequências a longo prazo que as nossas ações terão. Normalmente nós não estamos a pensar lá à frente. Mas aquilo que eu decido hoje, aquilo que eu termino hoje, terá consequências amanhã. Se eu decido ser uma pessoa abençoadora hoje, eu amanhã colherei bênçãos. Semeai e colhei. Mas se eu decido o contrário, lá à frente eu também vou ter as consequências contrárias. É bom nós considerarmos isso. A falta de generosidade coloca-nos num pântano de areia movediça do qual jamais sairemos se a nossa atitude não mudar. As palavras de aviso de Abigail eram providência restritiva de Deus que ajudou Davi a reconhecer como a sua necessidade de vingança colocaria em risco o seu próprio futuro. Deus enviou Abigail para ajudar Davi a ver o depois. A ver o depois. Davi, tu hoje vais te vingar e amanhã o teu nome ficará manchado. Cuida-te disso e amanhã traz um nome limpo. Amém? Que o Senhor nos ajude. Irmãos, a beleza aponta-nos para Deus. Apesar de nossas fragilidades enquanto gente, frequentemente vemos beleza na vida humana que vive de maneira a deixar a beleza de Deus brilhar. É verdade, irmãos. Frequentemente nós vemos pessoas, gente, em que nós vemos a beleza de Deus a brilharem na vida deles. Infelizmente não vimos em toda a gente, porque não deixam. Porque Deus quer brilhar em todos. Amém? Mas nós vemos essa beleza. Foi a beleza de Abigail, sua santidade, sua humildade, sua generosidade, que colocou Davi em contacto novamente com a beleza do Senhor, que tinha sido quase apagada pelo desejo de vingança contra Nabal. Isto acontece com todos nós, ninguém está livre. Quando alguém nos magoa, temos a tendência de requerer a nossa justiça. Mas de repente somos parados em nosso desejo de justiça, vingança própria por algo belo. Uma criança dormindo, um pássaro cantando, um pôr do sol vermelho, um amigo que cruza o nosso caminho, uma Abigail, o Espírito Santo, que fala ao nosso coração e que nos diz, não é esse o caminho, tens que aprender. Quantas vezes o Espírito Santo nos diz, tens que aprender. Mas eu já sei, sabes, mas não estás a praticar. E saber na cabeça não serve de nada. O que serve é o que tu sabes e praticas. Pratica. Deus brilha de muitas formas e por meio de muitas coisas ou pessoas. Só precisamos deixar que essas coisas nos falem a voz de Deus. Deus traz pessoas para ficarem na brecha. Amém? Deus trouxe Abigail para ficar na brecha. Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmãos, os pacificadores empenham-se em levar-nos para a vontade de Deus. Abigail, a pacificadora, não espera por outra pessoa, pois outra pessoa pode chegar tarde demais. Ela intervém, intercede, e a beleza da sua santidade interrompe o Davi irado e empenhado no caminho, trazendo ela a paz. Vou terminar, irmãos. Há muitos tolos no mundo. E eles forçam-nos até ao nosso limite. Mas assim que nos encaminhamos para a justiça pessoal, entramos na mesma loucura tola da qual estávamos determinados a livrar-nos. Não fosse Abigail, irmãos, Davi teria acabado tanto como Nabal, quanto com ele mesmo. Davi ficou livre da vingança, do ódio e do remorso. E Abigail ficou na brecha, salvando a sua vida e o seu futuro. É uma história bonita que acaba de uma forma dramática. Diz que Nabal morreu naquela noite. Não porque Davi o matou, mas porque Deus o matou. É a Bíblia que diz. Deus não tolerou as loucuras de Nabal, nem a ingratidão de Nabal. E diz que Nabal morreu, teve um infarto de qualquer coisa que acabou com ele. E quando Davi se tornou rei, Davi chamou Abigail e tomou-a por esposa. E tomou por esposa não apenas por causa da beleza de Abigail, mas por causa da sabedoria de Abigail. Nós precisamos desta sabedoria, irmãos. Amém?
E a sabedoria é alguma coisa que o Espírito Santo nos está sempre a falar. Irmãos, a nossa fraqueza não é porque Deus não fala, é porque nós não ouvimos. Vocês estão cá? Deixem-me terminar dando uma ilustração prática para os irmãos. Uma ilustração prática que pode ajudar os irmãos, não é? Na Palestina existem dois mares. Dois mares. E o que é interessante, irmãos, é que os dois mares da Palestina são alimentados pelo mesmo rio. Vocês estão cá? Há um rio famoso na Palestina que se chama o Rio Jordão, não é? Na realidade, o Rio Jordão é mais uma ribeira, não é? Não é assim tão grande. O que acontece, irmãos, é que o Rio Jordão, que nasce lá nas montanhas, nos Montes Golã e lá mais para cima, no Monte Hebron, e é alimentado também pelos Montes Golã, pelas correntes que vêm dos Montes Golã, o rio entra no Mar da Galileia e atravessa o Mar da Galileia. E o Mar da Galileia é um mar maravilhoso. Quem já foi a Israel dá para ver, não é? É rico em peixe. As histórias de Jesus acontecem no Mar da Galileia. Eles vão à pesca no Mar da Galileia. Porque o Mar da Galileia é um mar que devolve aquilo que recebe. Ou seja, ele recebe vida do Rio Jordão, e o Rio Jordão que alimenta a vida, a fauna no mar, o mar devolve o que dá, o que tem. Devolve através do peixe, através de outros produtos que dá. As margens do mar são ricas em vegetação. As melhores culturas acontecem nas margens do Mar da Galileia. O Rio Jordão continua a correr por baixo do mar, no fundo, a corrente, e volta a entrar lá mais à frente no rio. Portanto, temos o rio, depois temos o mar e depois temos o rio novamente. E o rio continua e vai desaguar num outro mar, que se chama Mar Morto. Vocês sabem porque é que o mar se chama Mar Morto? Porque ele não dá nada. Tudo o que ele recebe, ele retém. Vocês estão cá? Transforma em sal. O Mar Morto recebe e não dá nada. Não há vida no Mar Morto, nem há vida nas margens do Mar Morto. Tudo é deserto. Tudo é deserto. Irmãos, quando eu penso nisto, não é? Eu penso nos dois mares. O mar generoso, qual é? O Mar da Galileia. Eu podia-lhe até chamar o Mar da Abigail. Ou não? Generosidade. O mar generoso é um mar que dá. E porque dá, ele é vivo. Ele mantém vida, ele prospera. Irmãos, aquele é o mar que alimenta todo o interior de Israel. Aliás, aquele é o mar que dá água para toda a nação de Israel. Apesar de estar 300 metros abaixo do nível do mar, só para os irmãos terem uma ideia, um dos grandes custos de Israel é o bombear a água de tão baixa que ela está para alimentar toda a nação. Mas aquele mar é um mar abençoador, ele é generoso. E porque ele é generoso, a vida continua e aquele mar continua a desenvolver-se. Ok? Por outro lado, nós temos o Mar Morto, que é o mar egoísta. Egoísta porquê? Porque tudo o que ele recebe é para ele. Ele recebe, mas não dá. Vocês estão cá? Estão cá? Então, irmãos, a palavra do Senhor diz lá em Provérbios assim: quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. E o mar da Galileia é um mar generoso, e porque é um mar generoso, é um mar que continua a ter vida e a produzir vida. Amém? É um princípio bíblico. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. O Mar Morto. Está tão morto, não dá nada a ninguém.
O generoso... Quantos aqui acreditam na palavra de Deus? Só os que acreditam. Oh, irmão, eu só acredito naquilo que pratico. Aliás, eu pratico aquilo em que acredito, que é diferente, não é? Então o que é que diz? Vejam, o generoso sempre prosperará. Sempre. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Provérbios, capítulo 11, versículo 24 e 25. Como isto é tão claro na história de Abigail e de Nabal. Tudo o que está aqui é claro. E eu quero terminar fazendo duas perguntas simples. Não é? Sou Abigail ou sou Nabal? Eu já sei, somos todos Abigail. Não seja precipitado. Reflita. Você só é Abigail se tiver as características de Abigail. Porque às vezes nós somos Abigail, mas inquinados um bocadinho com Nabal. E é bom nós corrermos com Nabal. Sou mar da Galileia ou sou mar morto? Vou terminar com uma frase que escrevi já aqui durante o culto. E gostava que vocês repetissem depois comigo. Generoso não é o que tem para dar. É o que dá do que tem. Vocês ouviram? Generoso não é o que tem para dar. Porque Nabal tinha para dar. Generoso é o que dá do que tem. Foi o que a Abigail fez. O que ela pôde juntar, ela juntou. E ela enviou. Sou Nabal ou sou Abigail? Vamos curvar as nossas cabeças, irmãos. Faça esta pergunta a si. Olha, se a sua vida está no impasse, se ela anda enredada, se você luta e tem a sensação de que não sai desse redemoinho em que está preso, pergunto, você é generoso? Você é obediente à palavra? Você pratica a palavra? Você está a cumprir com aquilo que Deus requer de si? Deixe-me dizer, das duas uma. Ou você está certo na sua atitude e a Bíblia está errada, ou a Bíblia está certa e você está errado. E eu quero lhe dizer claramente, a Bíblia está certa. A Bíblia está certa. E você precisa tomar uma decisão nesta manhã. Se quer manter-se na mesma situação, ou se quer tomar uma atitude no seu coração. E eu quero perguntar, enquanto toda a gente está de cabeça curvada, quantos aqui nesta manhã, desejam ser uma Abigail, desejam ser o mar da Galileia e querem assumir esse propósito no seu coração como uma atitude de fé diante de Deus? Quantos querem dizer, eu quero ser uma Abigail, eu quero ser um mar da Galileia e eu quero assumir este compromisso diante de Deus? Levante o seu braço. Levante o seu braço. Eu estou a ver alguns braços levantados. Os que levantaram o braço, fiquem de pé, por favor. Toda a gente está de cabeça curvada. Toda a gente. Os que levantaram o braço, fiquem de pé. Ouçam, estamos a falar de beleza. Estamos a falar de sabedoria. Estamos a falar de generosidade. Estamos a falar da nossa vida ser abençoada. Estamos a falar de nós sairmos do lamaçal, das areias movediças em que nos encontramos e a nossa vida não prospera. A prosperidade da nossa vida está em nós obedecermos à palavra de Deus, assumirmos o compromisso dizendo, Deus, conta comigo, eu vou assumir as minhas responsabilidades. Eu vou agir com confiança, com fé, de que a tua palavra se cumpre na minha vida. Aleluia. Shoma Rabacaia. Olha, eu só não vos convido para vir à frente porque é muita gente. Muita gente. Mas convido-vos a ficarem com o braço no ar, de pé e com o braço no ar. E diga primeiramente para si assim, generoso. Não é o que tem para dar. Generoso é o que dá do que tem. Do que tem. Diga, Senhor, faz de mim uma Abigail
Faz de mim um mar da Galileia, Senhor. Deus, que eu seja uma bênção e um promotor de bênção. Faz isso comigo, Pai, em nome de Jesus. Deus, Tu conheces as minhas necessidades. Conheces que eu tenho estado enredado, que eu não vejo a minha vida prosperar. Parece que estou preso numa teia. Deus, liberta-me desta teia. Mudando a minha mente, Senhor. E ajuda-me a agir com confiança, a não reter aquilo que Te pertence a Ti, Senhor. Porque a minha vitória está na minha fidelidade a Ti. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro por cada filho, por cada filha Tua, que nesta manhã se tem levantado dizendo: eu quero ser uma Abigail, eu quero ser um mar da Galileia, eu quero ser uma pessoa sábia, generosa, abençoadora. Deus, visita pelo Teu Espírito, e eu oro para que esta não seja apenas uma atitude de resposta emocional, Senhor, mas que seja uma resposta de convicção, que haja propósito nestas vidas de cumprirem, Senhor, com este propósito de saberem que o que elas agem na Tua direção, na Tua caminhada, no Teu propósito, Tu vais recompensar grandemente, Senhor. Cada vida manifesta a Tua glória de uma forma poderosa. Deus, e ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a rejeitar o Nabal, que tantas vezes procura tomar conta de nós. Ajuda-nos a libertarmos-nos das tolices dos argumentos, das desculpas que nós inventamos, das justificações que nós levantamos para não fazer aquilo que sabemos que é a Tua vontade. Deus, liberta-nos do Nabal que tantas vezes nos prende e nos abraça, Senhor. Liberta-nos deste espírito, Senhor. Dá-nos o espírito de Abigail. Dá um espírito abençoador. Descansa, um espírito de confiança, Senhor. Um espírito que espera em Ti, que confia em Ti e que sabe que no tempo certo terá a sua recompensa. Shomai Abakara, Shandam Abakaya. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou pedir ao Tiago para subir. Irmãos, deixem-me ler para os irmãos alguma coisa importante. Enquanto estamos de pé, irmãos. Deus nunca se esquece. Deus nunca se esquece quando nós somos fiéis e generosos. Ouçam bem, Davi não é tolo. A última coisa que Abigail disse a Davi, quando ela se encontrou com ele, a última coisa que Abigail disse a Davi naquela estrada foi: lembra-te de mim quando Deus te colocar no reino. Lembra-te de mim quando Deus te colocar no reino. Passou tempo, irmãos. Davi não foi colocado no reino logo a seguir. Passou muito tempo. Muito tempo. Mas Davi não se esqueceu. Quando ele estava no trono, ele disse: vamos buscar Abigail. Mas quando nós somos fiéis, Deus não se esquece. A bênção pode não vir logo, mas ela vem. Ela vem. O que precisamos, irmãos, é de manter a nossa fidelidade em alta. Vocês estão cá? Levantem lá o braço, só os que estão. Vamos adorar ao Senhor. Tiago, dirige-nos no canto.